E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre mais uma das estreias da nova temporada. Eu ando meio desanimado com esses vídeos porque na real eles estão indo bem mal. Mas eu acho que vocês estão bem ansiosos porque a gente vai falar no vídeo de hoje sobre Actors Song Connection, que é um anime de musical escolar que está sendo lançado nessa nova temporada. Ele é construído, embasado em cima de músicas produzidas pelo Vocaloid, que eu não entendo muito bem disso, mas pelo que eu sei, ele é uma espécie de software que consegue produzir músicas a partir do momento em que tu insere letras nele e edita a melodia. É alguma coisa do gênero. Eu dei uma leve pesquisada para entender um pouco mais o que era. Se vocês souberem me explicar melhor de forma mais clara, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar bem feliz. Mas basicamente ele é construído com base nisso, parece até que já tem produtos dele lançados e é inicialmente um projeto que conta com a ideia de seiyus interpretando músicas do Vocaloid. E ele acabou virando anime de um estúdio iniciante chamado Drive. Inicialmente a gente vê aí uma espécie de história, sonho, lembrança de alguém sobre umas sombras brancas que aparentemente estão ali para proteger e cuidar das pessoas. Quem está tendo essas lembranças é o Otonomiya Saku, que é aí o nosso grande protagonista. Depois a gente vai ver então o Hinata, que é um rapaz que é senpai do Saku, e ele faz parte do clube de música da escola. Ele ajuda o Otonomiya Saku, que acabou de se mudar para a cidade deles por causa de alguns problemas familiares que incluem o estado de saúde da irmã dele, que é um estado bem grave. E ele vai para a nova escola, então junto do Hinata, o Hinata acompanha ele. O Otonomiya Saku, ele tem um primeiro dia tranquilo, ele interage com outros alunos, ele conhece outros alunos. Enquanto isso, no clube de música, o Hinata, ele escuta uma música muito boa do Vocaloid chamada Cloud Day, e eles então decidem ir atrás de quem produziu a música para poder pedir permissão para cantar esta música no próximo concurso que eles forem participar. Em meio a todos esses acontecimentos, né, a gente tem vários novos personagens aparecendo, a gente tem vários professores, inclusive, aparecendo, e todos eles ganham um certo tempo de tela, eles ganham um certo foco, o que torna a coisa meio confusa. E o meio do episódio, certo? A metade toda do episódio, ela é meio corrida e bagunçada, porque são muitos personagens aparecendo ao mesmo tempo, e se você não tem costume ou não tem já aproximação com esse tipo de anime, principalmente de idols ou esses animes que tendem a inserir muitos personagens em um curto período, a coisa fica bem bagunçada e fica bem chata de assistir. A gente consegue lidar bem com isso porque os personagens eles são bem distintos, tanto esteticamente, tanto em sua caracterização, como em sua personalidade. Então, logo, você facilmente consegue diferenciar eles. E nos breves momentos que cada um deles aparece, os traços de personalidade deles, eles ficam bem claros, bem marcantes, então fica fácil de distinguir as personagens, só que ainda assim são muitos personagens aparecendo ao mesmo tempo, deixando a coisa bem bagunçada e bem confusa. Deixando de lado esse pequeno problema, o Hinata, ele consegue contatar o cara que produziu a música e descobre que ele é um aluno da mesma escola que eles. O rapaz então vai conversar com eles e ele diz que ele não se importaria de que eles usassem a música se eles conseguissem alguém que conseguisse cantar aquele tom, porque eles precisam de um alcance vocal muito alto. Essa é um ponto muito interessante que eu espero que o anime desenvolva, porque eles tocam em algumas informações, alguns termos que são usados no meio musical e que eu não entendo, mas que seria legal se eles tratassem de uma forma mais clara, ou explicando pelo menos o básico pra gente poder acompanhar e entender por que de cada decisão. O Hinata e os outros integrantes do clube de canto, eles garantem ao Kagura que vão se esforçar e vão conseguir alguém ou vão treinar pra conseguir cantar aquela música, e o Kagura aceita que eles cantem caso eles consigam alguém que consiga cantar ela. A bagunça de novos personagens e interações
interações acontecem durante todo o episódio. Então a gente vai ver o Saku indo até o hospital visitar a irmã dele. Eles têm um bom relacionamento, só que aparentemente o Saku ele é responsável por muitas coisas. A gente não sabe bem o que aconteceu com a família dele, porque os pais dele não aparecem, então não sei se ambos são órfãos. Mas o médico depois chama ele para conversar com ele em particular. Quando o Saku tá indo embora, a gente descobre qual foi essa conversa e também descobre o que eram aquelas coisas que eles falavam no começo do episódio sobre as sombras brancas, que a irmã dele contou pro irmão dele um dia pra meio que dar aquilo como força pra ele quando ele tava sentindo dor, dizendo que essas sombras brancas conseguiam tirar todas as doenças e todas as dores de alguém. E meio que parece que o Otonomiya Saku guardou aquilo no coração dele e ele pensa sobre isso no momento em que ele tá lembrando do que o médico falou pra ele, que aparentemente a irmã dele tem apenas de 3 a 6 meses. Isso, a irmã dele tem apenas de 3 a 6 meses de vida, o que é muito triste, principalmente se a gente acabar descobrindo que ele é órfão. Eu não sei onde é que tá a família dele, mas se descobrir que ele é órfão, isso vai ser muito mais triste ainda. Então ele tá pensando sobre isso e ele tá escutando música, que é o que ele faz sempre, e ele começa a cantar. E ele canta a Cloud Day, que é a música que o Hinato e o pessoal do clube de canto queriam cantar. Só que quem escuta ele cantando essa música é o próprio Kagura, o cara que compôs a música. E ele fica encantado, ele fica maravilhado com aquilo, porque o Saku ele consegue atingir as notas, ele consegue transformar aquilo em uma canção linda. E é sério, gente, é maravilhoso mesmo ele cantando essa música, é simplesmente sensacional. O Kagura então fala com ele, pergunta se ele não gostaria de cantar essa música, e nesse momento o Saku ele acaba enxergando as tais das sombras brancas que a irmã dele sempre falava. Então parece que deve existir algum vínculo ali entre música e essas sombras brancas que devem desenvolver ao longo do anime. Mas alguns personagens são apresentados a gente aleatoriamente mesmo, eles têm tipo poucas falas, algumas delas é tipo só boa tarde. E depois no final do episódio a gente vê o Kagura apresentando ao Saku um outro rapaz que aparentemente também tem talento com música, e o Kagura ele tá muito animado, dizendo que eles podem invadir o mundo da música com uma tempestade. E assim acaba o primeiro episódio. Eu vou tentar ser breve, mas eu vou te dar vários motivos para te assistir, Hectors, porque quando eu fui assistir eu fiquei meio desanimado, parecia que não ia ser uma experiência tão legal, só que eu me surpreendi muito. Primeiro, a animação ela é pobre, só que ela é o bastante pro tal do Estúdio Drive, que é um estúdio completamente novo, é a obra que tá fazendo eles entrarem no mercado, Hectors. Então a animação ela é pobre? Ela deixa a desejar em diversos aspectos, sim, mas isso tudo é compensado por outras questões, como a ambientação, o chart design de alguns personagens, porque isso é um padrão que não dá pra considerar, porque alguns personagens são muito bem desenhados, muito bonitos, outros são bem pobres. Mas de uma forma geral, os personagens são interessantes porque, além de terem características físicas bastante distintas, eles têm personalidades muito distintas. Então, mesmo nessa bagunça que é o primeiro episódio, onde muitos personagens aparecem ao mesmo tempo pra gente, a gente consegue identificar e simpatizar já com alguns deles. O roteiro do primeiro episódio ele não vai muito bem realmente, como eu disse, eles têm os pontos chaves da história, mas tem essa bagunça de tantos personagens sendo apresentados. Mas eu acho que é comum, né, pra gente estar falando de um anime de música, um anime que tem muitos personagens para serem apresentados, principalmente quando se trabalha no âmbito escolar. Mas o enredo do anime, ele tem uma promessa muito grande, ele tem muita coisa interessante. A gente tem o drama familiar do Saku, que ele precisa lidar. A gente tem esse mistério das sombras brancas para realmente entender melhor o que elas são, como elas vão se envolver com a música. A gente tem aí os dilemas pessoais dos outros personagens para serem desenvolvidos e ver como eles vão se desenvolver. Eu só tenho medo de que todos esses dilemas, todos esses plots girem em torno do Saku e os outros personagens sejam apenas ferramentas para desenvolver isso,
o que vai acabar fazendo com que a gente tenha muitos personagens para pouco plot, e daí a coisa assim fica bem bagunçada, muitos personagens vão se tornar desnecessários. Então eu espero que os plots eles se ampliem e eles consumam, né, englobem mais personagens, mais histórias, claro que sem se estender demais também para não prejudicar o andamento da coisa, porque o primeiro episódio, por exemplo, ele tem um bom ritmo. Por mais que apresente muitos personagens, ele tem um bom ritmo, ele não é um episódio lento e tu consegue assistir bem, ele passa de forma rápida. E quando chega o momento da música, a gente tem a grande surpresa. Eu fiquei incrédulo quando as minhas amigas me falaram que o responsável, o dublador do Saco e o cara que canta a música é o Gakuto Kajiwara. Você ainda pode não reconhecer o nome dele agora, mas você deve saber que ele é responsável por dublar o Asta de Black Clover. Mas vamos focar de novo. Ele é responsável por dublar o Asta. O rapaz que só grita e me fez dropar Black Clover, mas que agora por causa disso me deu vontade de assistir de novo. E é inacreditável como aquela voz e aquela capacidade vocal, aquela capacidade de cantar daquele jeito veio do mesmo seiyuu que faz o Asta, cara. Eu tô completamente em choque, isso foi a maior surpresa pra mim. E já que a gente tá falando disso, a parte musical do anime é simplesmente sensacional. Tudo que a animação peca ao longo do episódio, eu acho que ela compensa aqui. E eu não tô falando porque ela é muito fluida, muito limpa, é porque ela é bonita. Os tons, a fotografia escolhida, a paleta de cores escolhida para desenvolver a parte musical do anime, ela é sensacional, porque é meio que um clipe, vamos dizer assim. Quando ele começa a cantar, vários ambientes, pessoas, momentos, várias passagens são colocadas na tela enquanto ele canta e que ajudam a transmitir a emoção necessária. E são cenas bem bonitas e eu acho que o que ajudou a construir isso foi principalmente a paleta de cores e a fotografia escolhida. Eu não sei se você tá aqui achando que Songs Connection é um anime de idols, mas aparentemente ele não deveria ser. Só que ele tem todos os elementos de um anime de idol, então se você gosta de animes de idol, você tá no lugar certo. Se você gosta só de animes sobre música, talvez você esteja no lugar certo também. Então, aparentemente ele não tenta vender, né? Ele não tenta vender anime de idols, mas ele usa todos os elementos que um anime de idol usa. Então, e isso eu tô falando na caracterização das personagens, no enredo, na ambientação. Isso tudo é bem comum a gente ver em animes de idols. Então se você gosta deles, talvez você esteja no lugar certo. E eu acho que com Song Connection, por mais que ele tecnicamente deixa a desejar em muitas coisas, ele, logo no primeiro episódio, ele te abre várias portas e te deixa muito curioso de espiar dentro de cada uma delas, porque ele tem muita coisa a ser desenvolvida nos plots dele, no enredo dele, tem muita coisa pra mostrar pra gente ainda. A atuação, a parte musical da coisa te deixa muito interessado, te deixa muito instigado em continuar assistindo. Então eu fiquei bastante animado, eu tinha medo dessa ser uma estreia ruim, tava bem inseguro, mas fiquei bem animado. E eu quero saber de vocês se vocês querem que eu continue analisando os episódios aqui. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários pedindo pra eu continuar analisando os episódios de Song Connection. E deixa o like no vídeo, porque isso me ajuda a saber esse tipo de coisa também. Porque eu realmente fiquei curioso. Esse anime eu vou acompanhar de certeza nessa temporada. E eu fiquei bastante curioso e interessado, e existe então a possibilidade de eu estar trazendo análises semanais pra cá. Se você já assistiu o anime, deixa aqui nos comentários o que você achou, pra gente poder continuar conversando, pra poder falar mais sobre ele, pra gente trocar algumas ideias, abrir um pouco mais a mente. Não esquece que eu tô online todos os dias lá na Twitch TV, é twitch.tv/Gutonu, tá aparecendo aqui no vídeo, tá na caixa de descrição. Eu tô online todos os dias das 2 às 6 da tarde e lá eu tô jogando e conversando com vocês. Então se você quiser passar lá pra falar comigo sobre Songs Connection, sobre Actors, eu vou ficar bem feliz, a gente vai poder conversar um pouco mais.
Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. E lá você pode conversar mais comigo, pode ficar por dentro do que eu tô planejando pro canal e pode até me dar ideias, é onde eu consigo interagir mais fácil e mais imediatamente com vocês. Se é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!